sejam muito bem-vindos a mais um TIOSScast, descomplicando as licitações municipais. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha pelo Spotify, já siga o nosso canal, ative as notificações toda semana, de segunda a sexta, um conteúdo atualizado para você. Da mesma forma, você que nos assiste pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, pois toda semana também um conteúdo que vai ajudar a destravar as licitações aí na sua instituição. E hoje eu recebo uma convidada muito especial aqui no nosso episódio itinerante, aproveitando minha passagem por Florianópolis para gravar com grandes referências nessa temática, recebo aqui a Caroline de Souza. Carol, seja bem-vindo, uma alegria muito grande receber aqui e, obviamente, aprender com você, com toda essa sua trajetória. E vejam só, currículo resumido da Carol, ela que é auditora fiscal de controle externo do Tribunal de Contas aqui de Santa Catarina desde o ano de 2001. Atualmente ela é assessora do conselheiro Wilson Rogério Vandal, exerceu o cargo de diretora de licitações e contratos do Tribunal de Contas de Santa Catarina dos anos de 2021 até 2023, ou seja, pegou a transição ali da 8666 com a 14133. Ela que é graduada em Ciências Jurídicas pela Unisul, pós-graduada em Direito Municipal pela Unicesусc, pós-graduada em PPPs e concessões pela Fundação de Sociologia e Políticas de São Paulo e está cursando pós-graduação em Governança Pública pela Escola Brasileira de Direito, EBRAD, e coautora do capítulo 2 do livro Pontos da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos da 14133. Carol, uma alegria muito grande recebê-la. Alegria toda minha, muito obrigada aí, Dr. Tiossi, por esse convite de fazer um episódio, né, no TIOSScast, né, um dos podcasts aí mais importantes e mais ouvidos aí para quem trabalha no mundo das licitações. Então, vim aqui para a gente bater um papo hoje, não poderia ser outro tema, né, governança das licitações, né, um tema que eu já ouvi falar esse tema desde 2014, no TCU. Né? O TCU já começou a trabalhar com análise das governanças em várias áreas desde 2012. Mas em 2014 eu tive, então, a oportunidade de participar de um trabalho conjunto, né? Então lá comecei a entender o que era governança e quando a nova lei, que já não é mais nova, né? Quando a Lei 14133, agora a gente tem que perder o vício da nova. Quando a Lei 14133 ela veio, me chamou muito a atenção que foi trazida a governança das contratações para mim como a maior diretriz, né, da mudança que se pretende com essa legislação. Né? E aí eu gosto de fazer assim 2 apontamentos, chamar a atenção para 2 pontos sobre a governança. O primeiro apontamento é que ela deveria, no meu ponto de vista, ser a agenda, o principal ponto da agenda dos governantes. Né? Tinha que estar ali entre os top 5, né, da agenda. Eu sei que existem muitas necessidades, mas para fazer a mudança realmente das contratações públicas, né, a gente ter essa virada de chave que todos almejam, né, isso precisaríamos sim que a autoadministração tivesse isso na sua agenda principal. E temos uma oportunidade uma janela de oportunidade, né, porque estaremos agora, o ano que vem, com novas gestões aí na esfera municipal. E outro apontamento que eu digo que todo mundo quer a resposta de milhões, né, sobre a mudança da nova lei. E, para mim, a resposta de milhões está lá no artigo 11, né, e na nova lei de licitações. E por que eu tenho, né, eu sou entusiasta desse tema? Ele parece ser um tema muito longe dos municípios, né? E a gente tem realmente essa consciência, né? Temos que governança, ela não é muito palpável, né? A gente não consegue concretizar no nosso dia a dia. Mas se a gente parar para observar a evolução das leis das contratações, né? E aí eu vou conversar aqui de 93, que foi onde eu acompanhei, né? Então, se nós pararmos para verificar a evolução das leis, nós vamos perceber que a Lei 8666, ela veio em 93, num clamor
a questão, né, de toda a corrupção, de combate à corrupção. Então, essa lei, ela veio com muitas amarras, né, muitas amarras. Nós tínhamos as amarras de limites de valor estimado para a modalidade de licitação, né, independentemente do objeto. Aí lá, em 2002, veio então a lei do pregão, já muito disruptiva, né, simplesmente caindo por terra o conceito que tínhamos, né, pré-estabelecido de procedimento licitatório, né? Então, mudou-se completamente, foi um grande marco, né, a alteração das fases, né, de habilitação e de julgamento, e também as propostas de lances, né, a possibilidade de lances. E aí viemos em 2005 com os decretos federais, que também implantaram as plataformas eletrônicas, né, para o pregão. E depois tivemos, então, outras legislações, o RDC também, a própria lei das estatais. Mas em todas elas, o que a legislação, o que o legislador quis, né? No meu ponto de vista, a intenção era sempre nessas legislações, até a vinda da 14133, de aumentar a efetividade, né, das contratações públicas, né? Aumentar a economicidade, a celeridade e a economicidade das contratações públicas. E, na verdade, a efetividade é que vem agora, né? Porque não adianta muito você ter uma compra com economia, você ter a economicidade, você ter a celeridade, né? Você ser eficaz e eficiente naquela compra ou naquela obra e não ser efetivo, né? Vamos dar um exemplo, uma obra, vamos para uma obra pública. Eu construo uma obra com preço de mercado, né? Então eu tenho economicidade, eu faço essa obra dentro do planejado, dentro do esperado, sem aditivos, né? O que me tornaria eficaz, né? Terminei a obra dentro daquele período, né? Então, e aquela obra, ninguém questiona se aquela obra realmente era necessária, se atendia a expectativa da população. Então, muitas vezes eu posso ter uma contratação que ela é econômica, ela é eficiente, ela é eficaz, mas ela não é efetiva, né? Ela não era aquela necessidade daquele momento. Então, a lei traz essa necessidade através da governança das contratações, né? Esse é o meu ponto de vista nesse aspecto, né? Então, vamos pensar... Então, o que a lei diz? Vamos tentar trazer concretude, né, para esse conceito. Lá no artigo 11, a lei fala que é dever da alta administração implementar processos e estruturas para se avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios. Promovendo ainda o quê? Né? Ele quer que promova, além de tudo isso, né, que tem os objetivos que a gente vai falar do artigo 11, mas além de tudo isso ainda tem que se promover, né, um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento da própria contratação com o planejamento estratégico e a própria lei orçamentária. Então, assim, são muitos objetivos e muitas diretrizes que a lei dá, né? E ainda, para complementar no finalzinho, lá do caput, do parágrafo único do artigo 11, ela ainda fala que as contratações elas têm que ser efetivas, eficazes e eficientes. Então, assim, e quais são os objetivos do artigo 11? Então, nós temos muitas diretrizes e muitos conceitos nesse artigo que são fundamentais para se entender a governança e o que ela vai mudar, né? Como ela consegue mudar a realidade das nossas contratações. Então, dentro dos objetivos da governança das contratações, os objetivos que ela tem que atingir com a governança, que é garantir que os objetivos do processo licitatório sejam, então, atingidos. E aí nós temos, para mim, também uma diretriz, um comando muito importante, né? Que você ter condições de selecionar a proposta apta a gerar o melhor resultado da sua contratação, considerando, inclusive, o ciclo de vida do objeto, né? Então, você pensar nos resultados, na efetividade da contratação pública, e isso como parte integrante da proposta, ela realmente é muito, muito salutar e há uma mudança de entendimento, né? Uma mudança de cultura, inclusive. Então, além disso, né, nós temos que garantir, claro, a isonomia, a justa competição,
também, né, inovar, incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Então, olha só, né, muitas e muitas. E aí, claro, aquilo que a gente sempre sabe, que é evitar o sobrepreço, né, a inexecuibilidade também, ou o faturamento. Então, olha só, em resumo, né, nós temos aí muitas coisas que cada palavrinha dessa a gente poderia gravar alguns minutos aí sobre licitação. Mas o que eu trago como resumo do artigo 11? Qual é o recado que a lei traz para nós? A lei traz o seguinte recado: para que nós possamos mudar, né, melhorar a entrega para a sociedade, a entrega, o resultado, tanto em nível de serviço como em política pública, nós precisamos implementar a governança, né? A governança, ela vem de uma teoria chamada teoria da agência. Conflito, né? O conflito da agência. O que é isso? Isso veio lá das organizações privadas, né? Em que, muitas vezes, a expectativa do investidor, de quem tem o capital, ela não está tão alinhada à expectativa do gestor, do administrador, né? Quem aplica, quem tem o seu capital, quer a maximização dos seus resultados, dos seus investimentos. E muitas vezes quem está lá na direção daquela companhia, ele precisa, ele pensa em outros benefícios ou em outras remunerações. Então, para ter esse alinhamento de expectativa, criou-se então esses mecanismos, né, baseado em liderança, estratégia e accountability, para que esse alinhamento, né, entre o interesse de quem investe e o interesse de quem gere esse recurso, ele esteja mais alinhado, né? Isso não é diferente nas relações públicas, né? Trazendo então para o mundo público, né, para a nossa realidade, o que a gente vê? Os municípios, os cidadãos, enfim, as pessoas, a sociedade como um todo, com uma expectativa, porque ela é a dona do capital, ela que recolhe os tributos, né, com a expectativa de maximizar os resultados desses tributos em termos de serviços e políticas públicas. E nós temos do outro lado o gestor, que muitas vezes, ambos querem o bem, mas muitas vezes ele tem outros interesses imediatos, né? E aí nós temos, então, a necessidade de alinhar essas expectativas. Por isso que veio a governança, né? Para que esse alinhamento seja possível. Então, é com essa perspectiva que nós temos que ler o artigo 11, né? Para uma mudança realmente cultural e organizacional do setor de contratações públicas. Muito legal. O artigo 11 está no meu top 3, e a gente percebe que muitas vezes o servidor público ou o próprio licitante, ele está afoito ali para verificar quais são os requisitos de habilitação, como elabora uma proposta ou como faz um ETP, sendo que a legislação tem 194 artigos, demanda uma análise sistêmica e, obviamente, essa questão da governança é extremamente relevante, né? Ganha esse grau de importância agora, diante do momento que nós estamos vivendo. Eu gosto muito da parte dessa responsabilidade da alta administração em tornar um ambiente íntegro e confiável, e essa integridade e confiabilidade ela deve ser mútua, porque é uma via de mão dupla. O poder público precisa da empresa, a empresa precisa do poder público. E o histórico das contratações públicas é muito negativo. Obviamente, a gente não pode generalizar, mas a gente tem essa oportunidade. Eu ainda continuo chamando a 14133 de nova lei. E por que nova lei, embora ela tenha mais de 3 anos? Porque ela vem sendo subutilizada, porque muitos dispositivos ainda estão adormecidos, porque a gente vem e se debruça sobre um tema desse, e talvez nós tenhamos algum ouvinte que ainda não tenha se atentado dele e fala, nossa, então ele vê como uma novidade, porque é tanto detalhe que eu ainda venho chamando ela de nova lei, justamente pelas inúmeras possibilidades que nós temos de avançar nas contratações públicas com base no que o legislador trouxe. Sim, sem dúvida, concordo. Vou chamá-la de nova lei. Novamente, vou voltar ao tema, não vou precisar mais corrigir esse vício. E Carol, no campo prático, né, eu sei que você não está aqui representando o tribunal, mas a sua
figura, sua participação é emblemática porque nós sabemos que, principalmente, os jurisdicionados, eles ficam ali aguardando uma posição da Corte de Contas, algum sinal verde para avançar em determinado ponto, mas em relação à sua experiência, você tem visto os municípios, a administração em geral, preocupada com a governança? Como que, na prática, isso vem sendo enfrentado ou implementado? A governança realmente não é um tema muito falado, é o tema do momento, né? É a palavra do momento, mas ela não é compreendida e nem muito aplicada, né? E isso, assim, o TCU acabou de lançar aí um acordo, acho que é o 1917 de 2024, em que ele avaliou a maturidade da aplicação, da implementação da nova lei, o I1000, né, o índice. E na parte de governança, nos municípios, 62% está no nível insuficiente. E lá, na diretoria de licitações, até foi o último trabalho que eu fiz lá antes de ir para o gabinete, nós fizemos um levantamento sobre alguns aspectos da governança nos municípios em Santa Catarina, né? E realmente, assim, dos 295 municípios que nós temos, só 46 tinham um regulamento sobre governança das contratações, né? Ou específico ou dentro do regulamento geral. Mas desses 46, só 18, esse é um número que me marca muito, 18 tinham a definição da alta administração que a gente poderia dizer como razoável, né? Por que eu digo como razoável? Porque há uma confusão muito grande. 23 desses municípios, dos 46, eles traziam a cópia do governo federal. E aí eu lembro aí do seu sapato 44 num pé 35, né? Então, assim, realmente não tem como você trazer a estrutura da alta administração para a tua estrutura administrativa, porque senão todos vão ser alta administração. E é isso que acontece. Se você for ler, tá lá o prefeito, o secretário e o servidor. Então, assim, inclusive quem é gestão está na alta administração. Né? Então, assim, 23 deles, a maioria copiou e colou. E realmente não aprendeu. Inclusive, esse trabalho foi até a presidência e a presidência concordou, foram exarados vários ofícios individual, foi identificado todos os municípios, sugerindo a alteração, explicando toda essa questão da auto-administração e alguns os que ainda não tinham feito os seus regulamentos, então que regulamentassem, né? Então, realmente, a parte da governança das contratações, ela ainda não... Mas é normal, né? Porque, assim, ela não entrou, né, no espírito da gestão como um todo, da alta administração dos municípios, porque realmente nós não estamos acostumados, né? Até a gente estava conversando aqui na antessala ali, e nos cursos de capacitação, até o que o próprio tribunal ministra nos ciclos de estudos que o tribunal faz a cada ano, nós temos os servidores, né? Aqueles que realmente estão lá para... no dia a dia preocupados com o TR, com o projeto, com o ETP, com a licitação. E essa parte da governança é algo que precisa ser internalizada, eu diria assim, pela alta administração, né? E aí a gente pode até fazer um clamor aí, né, aos prefeitos, aos vereadores, aos secretários, porque se a lei hoje ela está exigindo que se avalie a efetividade das contratações, ela quer saber o impacto, esse resultado lá na política pública. Porque hoje a contratação, ela já é vista não como algo estanque, né? Com as suas fases. Existem as fases, mas existe aí, isso também trazido pelo TCU, um metaprocesso de contratação, em que ele entra uma necessidade, que essa já tem que ser identificada e tem que ser pensada, e a nova lei traz o ETP para isso, né? E o resultado, mas não é só o resultado em si, não é só ele ser eficaz, é ele ser efetivo, né? Porque eu volto naquele exemplo, não adianta eu construir uma obra com economia, no tempo certo, sem aditivo, mas de repente não era aquela obra que precisava. A sociedade e as pessoas estavam necessitando de um posto de saúde ao invés de uma escola, ou que fosse construído em determinado lugar. Então, essa análise, né, da dimensão aí
pegando um pouquinho do que eu aprendi na minha pós-graduação do PPP e concessões, essa dimensão, existe hoje uma análise nas PPPs e concessões de 5 dimensões que vem do Reino Unido. A primeira dimensão é estratégica, que há requisitos para se avaliar se aquela escolha, aquela despesa, aquela escolha, ela realmente é a que traz estrategicamente a melhor opção. E aí, em termos, né, de vários valores que eles têm que ser inseridos, inclusive o valor social, não só o econômico, financeiro, né, mas o social, o valor sustentável também. Né? Então, realmente, assim, olha onde que a nova lei quer, né, a que nível ela quer levar as nossas contratações públicas. Né? Realmente é um nível estratégico. Né? Por isso, essa necessidade de alinhamento, né, com a própria plano estratégico. Na real, o próprio plano de contratações anual, ele que deveria subsidiar o orçamento. Né? Então, é uma inversão gigante. Porque hoje a gente compra, tem orçamento, vamos comprar, vamos usar o orçamento. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Quais são as minhas necessidades? Quais são as políticas públicas que eu vou... né, enfim, no seu plano plurianual, no seu PPA, quais são as políticas públicas? Elas estão alinhadas, não estão alinhadas? Então, a governança, ela, eu digo assim, que vamos pensar, né, se a gente pensar num barco, né, a governança, a alta administração, ela vai traçar a rota, nós vamos para tal lugar, vai construir o barco e vai monitorar a chegada. Né? E a gestão vai fazer a viagem. Ela vai ver o melhor caminho, vai analisar os riscos que possam impedir, né, que essa nossa viagem seja bem feita. E aí, eu gosto muito também de tentar, né, eu sempre tentei, inclusive nesse coautoria, né, que foi um artigo que eu colaborei nesse livro, eu tentei trazer isso, assim, a governança, tentei trazer concretude a esse conceito, né, para os municípios, porque parece que os municípios pequenos não vão conseguir implementar. Mas eu acredito que sim, porque o que é processo? Ela fala lá, né? Governança, a alta administração tem o dever de implementar estruturas e processos. Processos e estruturas. Aí ela fala, inclusive, gestão de riscos e controles internos. Quando já temos, ela já nos deu um clique, né? O que a gente quer? A gente quer processos como, por exemplo, gestão de riscos. E esse também foi um dado que foi analisado no levantamento que o TCE fez. E 60%, mais de 60%, não tem nenhum regulamento sobre gestão de risco. Então, volto a dizer que realmente a governança ela ainda não está muito bem assimilada, né? Muito bem aprendida aí pelos nossos gestores e pela alta administração. Mas voltando ao meu raciocínio, o que seria então processos? Os processos são os fluxos de trabalho. Né? Como, por exemplo, adotar o plano de contratação anual. É um processo de governança. Porque a partir do momento que você tem as suas contratações num documento, não é para fazer e deixar lá guardado ou encaminhar para o PNCP só para cumprir. Aquilo é um documento de análise estratégica. É a partir dele que você vai ver o que você compra, como que você compra, quantas vezes você comprou o mesmo objeto no ano. E aí, estrategicamente, você vai utilizar as ferramentas que a nova lei trouxe, como as compras compartilhadas, centralização, a carona, a pré-qualificação, né, a padronização. Então, ela vai trazer, tem um mundo de ferramentas em que, para determinadas situações que o teu PCA vai te mostrar, você vai conseguir fazer sem o menor esforço institucional. E já tem outras contratações que essas sim são estratégicas para a tua missão, para o teu alinhamento, as tuas missões, as tuas expectativas e desejos, né, de implementação das políticas públicas. Então, a lei ainda nos permite, agora não mais ser amarrado por modalidade de valor estimado. Né? Então, assim, a lei trouxe essa possibilidade de você fazer aí uma composição entre modalidade, regime de execução, para critérios de julgamento, né? Inclusive o modo aberto, modo fechado, disputa aberta, disputa fechada, para que então você tente que essa simetria de informação, né, que tem e que é o processo que vai revelar,
né? O professor Marcos Nóbrega fala muito isso, né? Que a licitação é um mecanismo de conhecimento das informações, de revelação das informações. Então, porque o mercado tem um conhecimento, a administração pública tem outro. Então, a administração precisa coletar esses dados para melhor contratar, né? Então, toda essa questão, ela vai estar mais bem delineada quando você tem esses processos, né? E aí, volto a dizer, o PCA é um deles. Plano de logística sustentável é outro que vai te trazer todas as diretrizes para a implementação do desenvolvimento sustentável. Um plano de comunicação, um plano de capacitação. Então, são tudo aí, plano de obras, o plano de TI. Então, são todos planos que são os processos, né? E o próprio plano de gestão de risco, inclusive o monitoramento dessa gestão de risco. Então, é isso. Quando a lei fala em processos, é você trazer, né, esses fluxos para a tua realidade. Não é pegar a realidade lá do teu município vizinho, a realidade do federal e trazer para a tua realidade. Por exemplo, eu posso perguntar para a maioria dos municípios, eu tenho certeza, aqui em Santa Catarina pelo menos, que eles não conhecem o seu processo de contratação. Então é isso, tem que trazer esse fluxo desse processo para a estrutura de governança, né? E o que seria outro fator importante que eu lembrei agora, a questão, se a gente quer resultado, nós temos que ter indicadores. Criação de indicadores. Então, você criar indicadores também faz parte de criar e implementar esses processos, essas estruturas e esses processos, né? O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem um regulamento sobre governança bem interessante. E lá, eu até fui dar uma olhadinha antes de vir aqui conversar contigo, e lá tem, por exemplo, eles têm métricas, né, do tempo padrão de uma licitação, eles estipularam alguns tempos, então eles medem isso. Tem uma que é muito interessante, que é o pagamento em dia. Eles medem se os seus pagamentos, né, eles têm uma meta para que os pagamentos sejam em dia. Nós estamos falando aí da insegurança jurídica do mercado, né? Tem também de capacitação. E aí nós poderíamos criar vários outros também resultados, né? Por exemplo, nós podemos pensar em medir a redução de determinada doença com implantação do saneamento básico, né? Eu digo que há um tempo atrás, quando a gente pensava saneamento básico, ninguém faz porque não dá voto, né? Porque fica embaixo da terra. E na verdade é aí que está a falta de alinhamento, né, do expectativa, o conflito de agência, né, da expectativa do cidadão com, muitas vezes, o interesse do gestor. Porque a gente eu cresci ouvindo isso. Não faz saneamento porque... e até hoje, né, a nossa situação de saneamento ela é terrível, porque as cidades foram crescendo e temos aí o marco de saneamento que está difícil de ser cumprido aí até o marco final. Então, se pensar diferente, que hoje a lei quer que você tenha condição de chegar ao cidadão e dizer para ele, com esse saneamento, eu vou reduzir que o seu filho não tenha tantas doenças, que você não precise tanto a posto de saúde. Então, é o impacto daquela política pública na vida do cidadão. É isso que a lei quer. É difícil? É difícil, né? É muito difícil, mas nós temos que começar a implementar. Começar do começo, né? E como é começar do começo? Primeiro, definindo o que é alta administração. E aí, depois, mapeando os nossos fluxos, criando esses planos. Você não precisa ter um plano de logística sustentável, mas você pode ter alguns critérios de sustentabilidade que você queira incorporar e começar a medir isso no seu processo licitatório. Mas quem tem que fazer isso, né? Eu sei que o servidor que está lá no dia a dia, ele não tem a condição e nem o tempo, ele não tem capacitação para isso, ele não tem os dados para fazer uma métrica. Isso tem que vir da alta gestão. É uma diretriz. Tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo, tem que dar a rota, né? Para que, então, a gestão faça esse trabalho. E aí, então, a gente falou de processos, né? E estruturas. Quando se fala que a lei de licitação quer que se tragam e se implementem estruturas, todo mundo... Mas como? Não tem mais, é despesa de pessoal. O que é estrutura?
né? O que é estrutura? Isso, inclusive, está numa normativa da SEGES, né? Estrutura é definição de papel e responsabilidade. Então, você já tem a sua estrutura. Defina, dentro do teu metaprocesso de contratação, defina a tua estrutura, as tuas responsabilidades. E aí você já tem controle interno, fortalece o teu controle interno, fortalece a tua procuradoria jurídica. Nós tivemos um processo até bem no tribunal agora, bem comentado, e, enfim, o resultado dele, o plenário determinou que fosse encaminhado ofícios a todas as procuradorias, a todos os municípios, para que melhor estruturassem as suas procuradorias. Então, assim, isso já é implementar governança, já é implementar a estrutura de governança. E por que não criar um comitê de governança? Porque esse comitê, ele vai auxiliar a própria alta administração nessas tomadas de decisões, em se monitorar o cumprimento do PCA, se monitorar o cumprimento do alinhamento das contratações ao planejamento estratégico, monitorar essas métricas. Então, essas são estruturas. Então, claro, de acordo com o teu município, de acordo com a tua condição, você vai tentar criar, né? E aí, claro, dentro dessa estrutura, tentar segregar, que eu sei que é difícil, mas segregar o máximo possível para que a gente comece a mudar essa cultura organizacional e esse pensamento, né? De ter, então, a governança, e aí podemos falar aqui de planejamento, né? de gestão e fiscalização de contrato, que tudo isso você tem que ter esses processos de trabalho e essas estruturas para que a governança se implemente e aí sim a gente consiga, digamos assim, virar essa chave. Né? E aí aqui eu vou falando e vai me vindo alguns dados, né? E eu falo rápido, me interrompa assim. Fique à vontade, Carol, a gente está aqui para aprender. E o legal é que você consegue trazer algo que tem um conceito subjetivo para a realidade. Para a realidade. Justamente plano de capacitação, métricas, indicadores, Exato. O próprio plano de contratações anual, estruturar a procuradoria. São ações em que o servidor público, independentemente do município, do porte, ele consegue identificar e entender o que seria a governança. Porque senão parece um papo muito filosófico. Exato. A gente ouve muito por aí. Tá, mas e aí, na prática, como que eu efetivo? Uhum. Então são pequenas ações que, de certa forma, você consegue ter essa visão sistêmica, né, uma cadeia de valores, onde você tem o fluxo processual, essa questão que você trouxe aí de mensurar qual que é o prazo de tramitação de um processo, o prazo de pagamento. Tem um município que a gente atende, eles fizeram essa mensuração e hoje estão com prazo de pagamento em 1 dia e meio após a emissão da nota. Já liquida, e isso é o que é atrativo para o fornecedor, vai gerando o que? A confiabilidade que está lá no artigo 11. Exatamente. E daí a gente começa a efetivar e humanizar também o direito. Exatamente, porque a gente vive numa insegurança jurídica tremenda, né? Tanto interna, dentro da própria administração pública, como frente ao mercado. Né? Então, assim, dentro da administração pública, né, a gente ouve aí tanto falar de direito administrativo do medo, apagão das canetas, ninguém quer mais fazer nada diferente com medo, né, das sanções. Mas eu penso que esse agora é o momento, acho que nunca... E aí eu falo, analisando assim, as decisões do Tribunal de Contas e o próprio direcionamento institucional nosso, nunca os tribunais de contas estiveram tão abertos para orientação, para gestão, para orientar, ajudar, auxiliar a gestão. Porque você tem consciência que a maioria quer fazer o certo. Sim. Então, assim, as ações punitivas do Tribunal de Contas, elas estão limitadas àqueles que realmente não querem fazer o certo. Para aqueles que querem, existe muita orientação, muita orientação. Então, é o momento de se testar, porque daqui a pouco, vai vir o momento de se penalizar. Cobrar, né? Cobrar. O TCU já tem, porque o TCU já, digo para vocês, né, comentei aqui, desde 2012 ele já trabalha com governança. Então, na esfera federal, a governança já é algo mais palatável. Então, já temos decisões do TCU que responsabilizou solidariamente a alta administração por ela não ter implementado processos e estruturas de governança e aquilo, então, ter gerado um dano. Né?
nossos tribunais de contas, ainda no âmbito no estadual e aos municípios, né, eles ainda não têm essa prática. Muito ainda se orienta e tenta auxiliar. Então, é um momento muito importante. E o mercado, como estamos falando, também ele está volto a falar aqui do professor Marcos Nóbrega, que eu sou fã dele, a questão da seleção adversa, né? A gente está contratando, afastando os bons fornecedores, comprando de má qualidade, porque não se tem confiança na própria, nem no pagamento, nem se vai receber. Então, essa mudança também, e aí você tendo processos e estruturas que garantam, métricas que garantam isso, vai com certeza atrair os bons fornecedores e, inclusive, a gente vai poder ter também melhor qualidade de produtos. A gente existe hoje essas possibilidades, né, dentro da própria lei, eu já comentei, a padronização, né, você tem hoje a possibilidade de avaliar os resultados com incentivos positivos e negativos para os fornecedores, né, você vai lá no registro cadastral, você pode avaliar a execução, então tudo isso vai trazendo mais confiabilidade para a própria administração. Então, nós não precisamos pensar em coisas muito fora da realidade, né? Um exemplo também que a gente poderia trazer para concretizar um pouco mais essa questão da governança seria no momento em que você vai estruturar e definir seus papéis, indicar para os setores da própria, isso a lei traz como exigência, inclusive, indicar por gestão por competência. Você criar atrativos e retenção desses talentos. Por que não gratificações para essas pessoas que estão desenvolvendo? Porque muitas vezes ele é um plus. Ela já tem a sua atividade. E ele ainda vai ser agente de contratação ou vai ser pregoeiro. Então, precisa organizar a casa. Para que se tenha, então, uma equipe qualificada e que possa, daí, fazer esses trabalhos, né, e essas contratações de uma forma mais profissional, digamos. Porque, senão, eu penso que as nossas contratações vão ficar cada vez piores e o que vai refletir em políticas públicas cada vez mais caras e insuficientes, né, não satisfatórias. Se nós sairmos agora na rua para perguntar sobre várias políticas públicas que estão acontecendo, nós vamos ver que o conflito está instalado. Vão ter muitas pessoas, muitas situações, e isso pelo Brasil todo, né, pela quantidade de tributo que você recolhe, o que você tem de serviço público e política pública, ela realmente não está. Precisa ter essa estrutura para dar uma alinhada, né, nessa execução, digamos assim, né, do próprio utilização dos nossos recursos. E eu gostei muito do tema efetividade, que a gente consegue aplicar em várias searas. Você mencionou a questão do regulamento, do sapatão 45, do pezinho 34. Né? Eu venho afirmando que regulamentação é um trabalho de alfaiate, que tem que ser ajustado milimetricamente de acordo com a estrutura de cada uma das instituições. O problema é que nós não temos histórico de regulamentação e a própria lei induz, no artigo 187, os municípios a seguirem os regulamentos da União. Daí é o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, vai se criando uma camisa de força, perdendo oportunidades de assumir o protagonismo. Eu acredito que a 14133 é a lei do protagonismo, que o município, diante dos obstáculos e dificuldades reais, faça algo que se adeque à própria realidade. Mas esse relatório que vocês tiveram comprova como ainda a gente está aquém do esperado. E pegando o gancho com a efetividade, o fato de ter um regulamento por si só não vai garantir a efetividade. É um primeiro passo? Sim. Mas o regulamento é aplicável à realidade? Ele vai gerar essa mudança, essa visão sistêmica, panorâmica? Você trouxe ali o exemplo, construir um hospital, construir uma escola, mas é aquilo que precisava? Construiu rápido, no valor de mercado, mas tem alguma efetividade? Eu tenho médico, eu tenho professor, eu tenho o índice de pessoal para abrir concurso público, eu tenho como fazer a manutenção, o custeio desse empreendimento? Então fica aquele elefante branco construído e ninguém consegue colocar para rodar. Por quê? Porque não houve essa análise sistêmica. E daí tem um outro ponto que você mencionou, que é do PCA, e que daí me gera uma certa preocupação para 2025. Porque o PCA foi elaborado,
agora em 2024 com projeções para 2025. Daí novos gestores vão assumir. E aí, será que eles estão ou estarão dispostos a executar o PCA do gestor anterior? O gestor anterior tinha a convicção e a expectativa de construir uma escola, mas ele entende que escola não tem necessidade, teria que construir um hospital. E aí como que fica no campo prático essa efetividade? Sim. O grande problema é que a gente não tem programas, a gente tem programas políticos a cada 4 anos e não temos programas de governo, né? Porque eu acho que isso é algo que precisa ser levado em conta. Porque o PCA ele vai trazer, como eu falei, tem que separar o joio do trigo, né? Aquilo que eu digo que é compra que não é estratégica, aquilo que é para tocar máquina, isso vamos ter os esforços, não vamos concentrá-los ali. Agora, para aquelas outras contratações, aí sim. Né? Então, assim, mas a gente tem que pensar que o PCA ele tem que estar alinhado também com o PPA. Né? E o PPA, ele também tem um ano. Né? Então, o PCA ele vai coincidir com esse período. Né? Se tivermos propostas de governo, né, o ideal seria o segmento, mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Não é assim, é claro que entra um novo gestor, ele tem outras ideias, ele teve um plano, né, um programa de trabalho que o levou a ser eleito e ele precisa cumprir esse plano, né? Então, mas é mais um grande desafio, né, para que essas estruturas de governança e talvez esse comitê de governança possa, nesse momento, auxiliar, né, nesses apontamentos. Vai trazer uma discussão para uma contratação, não mais de um hospital, mas de uma escola, ele pode chegar e alertar. Mas isso não estava no planejamento estratégico. Né? Então, não pode mudar? Pode, né? Ninguém vai amarrar, mas vamos justificar. Vamos trazer, então, os dados para demonstrar que hoje, estrategicamente, é mais interessante se construir determinado obra e não mais essa. Né? E, enfim, aí a lei traz essas possibilidades, né? Mas nós temos que fazer isso chegar lá. Sim. Na alta gestão. E essa falta de governança, eu tenho visto na prática, a banalização de artefatos da etapa preparatória, justamente porque muitos estão preocupados em cumprir checklists, formalidades, deixando o processo pesado, como se aquilo por si só, o meu processo está eficiente, está legalista. Tá, mas o que isso está gerando de resultado? Então, você mencionou a figura do ETP, que dá essa visão sistêmica, buscando alternativas para resolver um problema. Tá, mas na prática o que a gente observa são o quê? Documentos com a nomenclatura de ETP, mas que de conteúdo não tem absolutamente nada. É uma replicação do DFD para o termo de referência para o ETP. Ouvi recentemente de alunos que o último documento que eles montam antes de elaborar o edital é o ETP. Porque daí ele já sabe todo o processo e daí ele vai lá e monta o ETP agora para cumprir aquela tabela, sendo que na lei é o documento constitutivo da primeira etapa do processo. Da primeira etapa. Mas por quê? Porque não tem essa visão ampla. Estão fazendo as coisas sem saber qual o propósito, Exato. Qual que é o objetivo. A lei fala que tem que ter isso, então vamos fazer. Tá, mas com qual propósito, Exato. Com qual objetivo, né? Dar aquele passo para trás, Exato. Respirar. Exatamente. Pensar mas isso precisa ter a estratégia vindo da alta administração. Né? A maioria não conhece nem quais são as políticas que vão ser implementadas. Eu digo assim, eu tenho uma, quando eu vou falar em alguns eventos, assim, tem uma foto para mim que ela é muito simbólica, que são as crianças com umas mochilas gigantes. Né? Se botar na internet, vai ter aí as mochilas gigantes. Então, assim, isso fica claro que a política pública, ela não foi levada a conhecimento de quem estava elaborando, fazendo a licitação. Porque se ele soubesse que era mochila para crianças, ele teria verificado que o tamanho... Né? Então, vai comprando, porque tem que se comprar, porque tem que se fazer, né? Sem pensar, então, nesse todo. Né? E a governança, ela vem para essa... Né, para essa necessidade, né, que a gente já vem verificando. Eu falei o TCU, na verdade eu te falei um acórdão do TCU agora, mas tem um de 2018, antes da lei, é o 588 de 2018,
que o TCU avaliou o índice de governança. E ele chegou à conclusão que a maioria das organizações federais, não eram nem municipais, elas não tinham capacidade razoável de entregar o que a sociedade esperava. Seja por falta da governança, né, pelos mecanismos lá que eu comentei de liderança, estratégia, accountability, seja por problemas relacionados à gestão. Então, vocês conseguem entender, né, o que a lei ela traz, e é claro, ela traz essa pegada federal, né? Mas nós temos que internalizar porque as compras municipais é que, na verdade, efetivam as políticas públicas. O maior problema está lá na ponta, né? Sou eu que compro o remédio, sou eu que compro a vacina, sou eu que tenho que dar conta da escola, do posto, das ruas, da segurança, da iluminação, está tudo lá, tudo na ponta. Então, a gente tem que aprender um pouco essa lição, né? E acho que é muito, muito distante a realidade federal, mas eles já estão caminhando há muito tempo nessa linha para poder trazer algo para nos ensinar também, né, municípios, para dizer, olha, precisa ir nessa linha, porque senão nós não vamos entregar o que a sociedade quer. Isso em 2018 o TCU já falou. Não é novidade. Não é novidade. Eu sou um entusiasta e é isso que me estimula todos os dias a permanecer nesse universo das contratações públicas. Porque se a gente liga o noticiário, é só notícia negativa. Só. Licitação sinônimo de corrupção, de operação, de prisão. Sim. Quando, na verdade, para mim, licitação é sinônimo de transformação. Transformação. E é o que a gente vem conversando aqui nesse episódio. Um contrato não é apenas uma relação entre público e privado. Tem que pegar o artigo 92, tem tais requisitos, tem que fazer a licitação cumprindo a etapa preparatória, com agente de contratação, fiscal e gestor. Vai muito além. Muito. A gente consegue efetivar direitos sociais fundamentais, personalíssimos, direito à educação, direito à saúde, direito à cultura, direito ao lazer. Talvez para aquela criança, o principal alimento ou o único alimento do dia é a merenda escolar. Exatamente. E da mesma forma, para o lado empresarial, o contrato tem a função social, gera emprego, movimenta a economia. Exatamente. Então, isso é governança. É ir além de um simples procedimento formal, mas buscando, obviamente, a efetividade dos direitos sociais e fundamentais. Acredito que esse é o maior objetivo. Sim, sem dúvida. Eu acho que esse é um novo marco legal, digamos assim, das contratações públicas. Essa virada de chave, ela não é uma virada de chave só de mudança de uma normativa para outra. Sim. Né? E agora eu lembrei também que eu fiz um levantamento até com a data de ontem. Eu procurei, dei uma olhadinha, o tribunal tem um painel que é público, que é o Farol. Então, nesse painel tem todas as licitações dos municípios. E aí eu fiz uma checagem para ver como que está só com a Lei 14.133, né, desse ano. Então, assim, nós temos utilização da dispensa e o pregão eletrônico ali, 35%, 36%. Depois vem inexigibilidade, né? Isso em termos de comparação, percentual, modalidade. Se você for verificar o percentual de valor, modalidade, aí, claro, o pregão, ele acaba sendo maior, aí na faixa, casa de 10 milhões, bilhões por aí. Depois vem a própria concorrência, né, que, claro, as obras, e a inexigibilidade, né, que me preocupa um pouco. Acho que eu já comentei isso em algum evento, porque me parece que a gente está utilizando a nova lei de licitações muito pontualmente. E só naquilo que, de repente, é mais benéfico, né? Num benefício muito imediato. Por exemplo, aumentou a dispensa de licitação, então vou usar só isso. Ok, é para isso, é para utilizar. A dispensa está aí porque realmente o custo do processo é muito alto. Então não tem por que você estar fazendo uma dispensa, uma licitação com um custo gigante se você não justifica, né? Mas será que esse é o volume? 36% das compras em Santa Catarina? Quase igual ao pregão eletrônico? E aí temos também o pregão eletrônico, muitos deles são registro de preço. O registro de preço é ótimo? É ótimo. Só que o registro de preço, se ele não foi bem feito, nos termos ali de especificação dos quantitativos, nas estimativas, vai afastar o bom fornecedor. Porque primeiro que ele não tem garantia.
Segundo, se você não tiver ali, não for respeitada aquela faixa, né, para o mínimo a ser cotado, e muitas vezes não se tem nenhuma previsão, se você vai pedir um equipamento ou 100 equipamentos, e o bom fornecedor, ele não vai correr esse risco. De repente, ele tem uma sanção, ele ser declarado inidôneo. Se você pedir, vamos supor, aí, computadores em uma semana, e ele não tem, ele não vai ter. A gente não contrata com a Microsoft ou nós contratamos com o quiosque ali da esquina, que vende computador. Né? Então, esses pontos me preocupam, porque demonstra que nós... E aí, na inegibilidade, são os credenciamentos, que eu acho que são ótimas, tem aí a possibilidade do mercado fluido, dos credenciamentos, mas está se utilizando credenciamento em substituição ao registro de preço. Para situações em que a lei não vai abrigar. E não está se preocupando, né, a preocupação maior com o credenciamento, e assim, o tribunal tem uns posicionamentos que eu até acho que são conservadores, mas numa boa hora, porque quais são os problemas? São na gestão desses contratos, na fiscalização, onde a gente sabe que tem maior número hoje de desvios. Porque como que você vai... você tem que ter uma plataforma parametrizada e que lhe dê as garantias de que no momento em que você vai comprar, vamos pensar aí no mercado fluido, no momento que você vai comprar algum produto, aquele realmente seja o produto com menor valor, que não vai ter um direcionamento para determinadas empresas, dentro daquelas que estão credenciadas. Né? Eu tenho visto aí, já vi 2 credenciamentos em que eles atendem, por rodízio, só que a ordem é assim, primeiro, aquele que primeiro se inscreveu. Então, aí já tem um risco, né? Porque quem garante que a pessoa não teve uma informação acesso antes? Privilegiado. Então, assim, o primeiro protocolo é o primeiro que vai ser, vai ser contratado e vai até consumir tanto. Daí depois vai para o segundo. Então, mas quem garante que o primeiro não vai ser concentrada as requisições para o primeiro? Né? Ou no segundo, quando chegar o segundo, não é aquele que eu quero, ou eu não gosto daquele fornecedor, eu não vou pedir nada. E vou esperar vir o terceiro. Então, esses mecanismos é que para o controle, eles precisam, nesse momento, ser conservadores. Aprimorados, sim. E ser aprimorados. Né? Então, esses pontos me preocupam, porque demonstram que nós estamos utilizando a nova lei de licitações da mesma forma que utilizávamos a anterior e que ainda não tentando aproveitar algumas situações para me desvencilhar de algo Então, assim, a gente não tinha o pregão. Então, tem o pregão, tem o registro de preço. Agora, eu quero fazer por credenciamento. Então, são lógicas diferentes. Sim. Né? A lei trouxe para dar possibilidades de o gestor se mexer mais, né? Ter mais formas de pensar a contratação. Então, a gente tem muito ainda o que caminhar, né? Mas, enfim, é o que se tem. São temas aí que né, dá para a gente avançar muito. A questão do registro de preço que eu vejo na prática, infelizmente, que ele é uma válvula de escape para a falta de planejamento. O poder público não sabe o que precisa, superestima, e daí gera essa série de questões que você trouxe. Em relação ao credenciamento, nós não tínhamos previsão na 8666, criou-se uma dinâmica e a 14133 agora apresenta inúmeras possibilidades. Eu sou um entusiasta, mas obviamente a gente tem que ter bom senso, razoabilidade e um bom regulamento. Mas eu acredito que num futuro o credenciamento ele vai se tornar o protagonista, assim como o pregão lá em 2002 se tornou a principal forma de contratação. Sim. Existe um ambiente normativo para que seja construído um credenciamento, obviamente, com controle, seguindo os princípios mínimos necessários, né? Mas eu vejo com bons olhos. Eu ainda estou nessa fase de namoro com a 14133, de boas expectativas. Sim. E eu acredito que ela traz essa possibilidade de virada de chave. Porque não faz sentido nós temos uma lei de tamanha envergadura, investirmos tanto tempo, energia, capacitação, se o resultado for o mesmo. Exato. Então é desapegar da 8666, mudança cultural e, obviamente, aproveitar as possibilidades que o legislador trouxe. E eu parto sempre do pressuposto da boa-fé das pessoas. Fazem 18 anos que eu atuo com licitações e contratos, e o que eu me deparo na prática são gestores íntegros, servidores honestos, pessoas e fornecedores comprometidas, mas por conta de todo o ambiente que existe em torno das contratações,
fica esse medo, essa desconfiança, mas as minhas expectativas são as melhores. Carol, envia uma mensagem final, né? Queria te ouvir, queria, obviamente, extrair mais conteúdo, mais experiência, mas certamente não faltarão oportunidades. Com certeza. Mas vamos pensar que esse nosso podcast alcance todos os municípios do Brasil, todos os gestores, os fornecedores. Qual que é a sua mensagem final? A minha mensagem final é comece. Né? Comece em novembro, comece aos 40, comece no domingo, comece às 17 horas, mas comece. Né? Nós temos que começar a implementar a nova lei nessa perspectiva aí de governança para ter realmente a política pública, né, realmente atendida e satisfatória para todos. Muito bom. Meus amigos, esse foi mais um episódio do TiosiCast. Já pega o link e compartilha agora com a primeira pessoa que veio na sua mente, pois eu tenho certeza que esse conteúdo vai contribuir para o avanço na aplicação da 14133. Já aproveita, se inscreva no nosso canal do YouTube, siga o nosso perfil no Spotify, toda semana um conteúdo novo sobre a 14133. Agradeço mais uma vez a sua audiência e nos encontramos no próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau!